boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenham visto o último vídeo onde eu expliquei a parte teórica sobre rolamento, né? A gente viu que o rolamento é a combinação dos dois movimentos, de translação com de rotação. Agora eu selecionei alguns exercícios para nós fazermos aqui e tirarmos algumas dúvidas, tá certo? Vamos começar? Então vamos lá, hein? Primeiro exercício. Na figura ao lado, uma bola maciça de latão de massa 0,280 gramas rola suavemente ao longo do trilho quando é liberada a partir do repouso no trecho retilíneo. Esse trecho retilíneo aqui, ela é liberada a partir do repouso, né? A parte circular do trilho tem um raio Rzão de 14 centímetros e a bola tem um raio, um Rzinho aqui, olha, é muito, muito menor que Rzão. Tá certo? Então, o centro, se eu colocar U gravitacional igual a zero aqui na base, tá certo? Que é onde está sendo contado o H e onde nós vamos considerar, né, quando o objeto estiver aqui em cima, uma altura de 2 Rs, eu vou poder desprezar a altura do centro de massa dessa esfera, ok? Porque ela é muito, o raio é muito, muito, muito pequeno em relação ao raio da curva. Quanto vale Hzinho se a bola está na iminência de perder contato com o trilho quando chega no ponto mais alto da parte curva do trilho? Então, quanto vale Hzinho? Ou seja, quanto deve ser essa energia potencial gravitacional para que a bola tenha energia para chegar até nessa parte mais alta? E aqui ela vai passar com uma velocidade tal que que ela fica na iminência de perder o contato. Então, a bola rola suavemente ao longo do trilho, então ela não está deslizando. Ela está rolando o tempo todo. Primeira parte, conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Energia cinética mais a potencial, só que agora, como é rolamento, nós temos a energia cinética de rotação mais energia cinética de translação, que aqui esse VCM aqui é a velocidade do centro de massa, tá? Como a esfera parte dessa altura H com a velocidade inicial igual a zero, então a velocidade V é zero e a velocidade angular também é zero, que V é igual a ômega R. Mais mgh, porque eu estou fazendo o gravitacional igual a zero aqui, olha. Então, nós temos que ela parte de uma altura inicial hzinho. Vai ser igual a m velocidade do centro de massa final ao quadrado sobre 2, mais i ômega ao quadrado sobre 2, que é a velocidade angular final ao quadrado, mais mgh. Como ele quer saber o h tal que nesse ponto mais alto esteja na iminência, né, de perder o contato, então nós precisamos ver que nessa altura final aqui, ele vai ter uma energia potencial gravitacional mg2r, né, porque tem altura de estará na altura de 2r. Então, mghzinho igual a mv ao quadrado sobre 2, mais qual é o momento de inércia aqui? Em relação ao centro de massa, nós estamos considerando uma bola maciça, ou seja, uma esfera maciça. O momento de inércia dela é 2/5 de mr ao quadrado, dividido por 2 que está aqui, na energia cinética, vezes ômega ao quadrado, velocidade angular ao quadrado, é igual a velocidade de centro de massa ao quadrado sobre o r ao quadrado. Esse r é o raio da esfera, tá? Esse Rzão aqui é o raio da curva. Mais mg2rs. Então, para nós conseguirmos encontrar h, que é o que ele está pedindo, nós precisamos saber quem é a velocidade, para substituirmos aqui. Então, ele nos deu uma outra informação, né? Que nesse ponto mais alto aqui, o objeto vai estar na iminência de perder contato com o trilho. Quais são as forças? Olha, eu peguei só essa parte circular aqui. Quais são as forças que estão atuando nesse objeto aqui, quando ele passa nessa parte mais alta da curva?
tem a normal para baixo, né? Porque ele está passando por baixo da curva, então ele está pressionando o piso e o piso está pressionando ele, o objeto. Então, a normal é o peso, as duas apontando para baixo. Então, a força radial naquele ponto ali vai ser menos N, que é normal, menos P, igual a menos massa vezes a aceleração centrípeta. Aqui apareceu esse menos, porque a aceleração centrípeta aponta para o centro, então ela também está apontando para baixo. Eu estou considerando nosso referencial positivo para cima. Nas condições dele estar na iminência de perder o contato, a normal é zero. Então, sobrou só mg igual a ma, onde esse a aqui é a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Encontramos que v ao quadrado é igual a rg. Vamos substituir aqui onde tem v ao quadrado, tá certo? Vamos chegar aqui, GH é igual a 7 sobre 10 V ao quadrado, mais 2GH, onde esse V ao quadrado é igual a RG, que nós acabamos de encontrar aqui usando a somatória, a segunda lei de Newton, né? Força resultante na direção radial igual a massa vezes a aceleração radial. Resolvendo aqui, a gente encontra que a altura que essa esfera maciça tem que estar é 2,7 vezes o raio. Nesse caso aqui, o raio é 14 centímetros, dá 37,8 centímetros. A letra B, ele fala o seguinte: se a bola é liberada de uma altura h igual a 6 r, qual é o módulo e a orientação da componente horizontal da força que age sobre a bola no ponto Q? O ponto Q está aqui, ó, na horizontal. Então, se nós olharmos aqui nesse ponto Q, eu tenho a força, peso e a normal, que é perpendicular à superfície de contato. Vou novamente considerar esse referencial aqui nesse ponto Q, tá certo? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, considerando a energia inicial aqui, velocidade inicial igual a zero, e só que a altura agora é 6R. Então, mg vezes a altura, que é 6R, igual a mgr, porque quando ele passa por esse ponto Q, ele está a uma altura R, em relação ao meu referencial, mais energia cinética de rotação, mais energia cinética de translação. Nós temos aqui mgr passa para o outro lado, vou ficar com 5 mgr. Vou substituir aqui o momento de inércia por 2/5 de m, rzinho ao quadrado sobre 2, vezes ômega ao quadrado, que é v ao quadrado sobre rzinho ao quadrado. Cheguei nessa expressão, só que eu preciso encontrar quem? Eu vou encontrar o VCM. Por quê? Porque ele está querendo o que aqui? A força. Então, se ele está querendo a força, e a força, a gente está vendo aqui que ela é uma força centrípeta, ele quer a força horizontal. Então, a força que ele está querendo é a força normal, que é igual a centrípeta, ela depende da velocidade ao quadrado. Então, eu acabei de achar a velocidade ao quadrado, que é 50 sobre 7 GR. Então, no ponto Q, o que nós temos? A força no ponto Q vai ser a normal na direção em sentido menos I, mais o peso menos J. No ponto Q, a normal que aponta para o centro e ela é a própria centrípeta. Então, a normal vai ser mv ao quadrado sobre r, substitui o v ao quadrado aqui, que é 50 vezes g vezes r. Nós temos aqui a massa vezes m, né? E dividido por r. Substitui estes valores que foram dados, né? Ele deu a massa, deu o Rzão e deu, a gente conhece o G. Substituindo esses valores, a gente encontra que a força centrípeta nesse ponto Q, quando a esfera parte com uma velocidade inicial igual a zero, de uma altura 6 vezes o raio dessa curva, a gente encontra que essa força normal é igual a 19,6 vezes 10 a menos 3 newtons. Vamos para o próximo exercício? Gente, prestem atenção, porque agora nos exercícios nós estamos misturando todo o conhecimento que nós já adquirimos, tá? A gente está falando aqui de força centrípeta, para conseguir resolver um problema de rolamento. Uma barra fina homogênea com 0,5
metros de comprimento e 4 quilogramas de massa, pode girar em um plano horizontal em torno de um eixo vertical que passa pelo centro da barra. Então, em plano horizontal. Então, nós estamos olhando por cima esse desenho aqui, ó. A bala está vindo no plano horizontal e vai fazer isso aqui girar. Então, tá certo? Em torno de um eixo vertical que passa pelo centro de massa. A barra está aqui, o eixo está passando pelo centro de massa, ela vai girar dessa maneira. Inicialmente, ela está em repouso, quando uma bala de 3 gramas é disparada no plano de rotação, que é esse plano horizontal, em direção a uma das extremidades. Vista de cima, a trajetória da bala faz um ângulo de 60 graus com a barra. Se a bala se aloja na barra e a velocidade angular da barra é 10 radianos por segundo imediatamente após a colisão, qual é a velocidade da bala imediatamente antes do impacto? Qual deve ser a velocidade da bala aqui imediatamente antes do impacto para que essa barra gire imediatamente após a colisão de 10 radianos por segundo? Gente, conservação do momento angular. Momento angular da barra mais momento angular da massinha M, né? Que é essa bala aqui que eu estou chamando de Mzinho. Inicial é igual ao momento angular da barra final mais momento angular da massinha M. Então, eu tenho aqui, inicialmente a barra está em repouso, momento angular 0. A bala, qual o momento angular da bala dessa massinha M? R vetorial P. Nós estamos considerando ela pontual. Qual o momento angular da barra depois? I ômega, que é um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo. Lembra que nós chegamos nessa expressão I ômega? Mais o momento angular da bala que ficou alojada dentro da barra. Tá? Então, eu tenho aqui módulo do primeiro vetor. Esse R aqui. Quem é esse R? É a distância do eixo de rotação até o local, ou seja, imediatamente antes dela atingir a barra, aqui, ela estava a uma distância L sobre 2. Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor. Quem é P? O momento linear, que é MV. Então, é MV, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre os dois vetores. Qual é o ângulo entre os dois vetores? Olha só, nós temos aqui o vetor R, distância do eixo de rotação até aqui, apontando para lá, e a bala chegando. Você vai com uma velocidade V inicial aqui. Você vai pegar esse vetor e transportar para cá, mantendo a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, e olhar o ângulo que faz com R, que vai ser também 60 nesse caso. Então, seno de 60. O momento de inércia da barra, ela está girando em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Então, nós já conhecemos que é ml ao quadrado sobre 12, onde L é o comprimento dessa barra. Tá? Velocidade final aqui, coloquei I aqui, mas isso aqui é um F, tá? Porque a velocidade inicial da barra é 0, por isso que o momento angular está 0. Aqui é a velocidade final da barra, que é a velocidade angular, que é 10 radianos por segundo. Agora, a bala que ficou alojada aqui, na hora que ela ficou alojada, ela vai, nesse instante inicial, ela vai ter um movimento igual ao da ponta dessa barra. Então, ela vai estar alojada a uma distância R igual a L sobre 2. Então, módulo de R, L sobre 2. P igual a MV, seno do ângulo. Então, MV, quem é V? Ômega R, que é 10 L sobre 2, porque a bala vai girar junto com a barra, já que ela ficou alojada. Então, a velocidade angular dela é igual à da barra, vezes o raio que ela ficou alojada na ponta da barra. Então, é L sobre 2. Seno de 90, porque já que ela ficou alojada, o ângulo que ela faz com a velocidade dela inicial aqui, junto com a barra, junto com essa ponta da barra, vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com o R.
certo? Então, substituindo, cortando os L's aqui, né? Vai ficar um L aqui e um L aqui. Substituindo aqui a massa dessa bala que vai colidir, 0,003 quilogramas, tá? Dividido por 2 aqui, é L sobre 2, o R. VI, 160, igual a M, que é 4, L, que é 0,5, vezes 10 dividido por 12, mais Mzinho, 0,003 vezes 10 vezes L, que é 0,5, dividido por 4. Resolvendo tudo isso aqui, a gente encontra que para que a barra gire com uma velocidade angular inicial, logo após a colisão, de 10 radianos por segundo, tendo a bala alojada nela na extremidade, a velocidade da bala imediatamente antes de colidir aqui tem que ser 1,29 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Bom, vamos passar para o próximo. Na figura ao lado, uma força horizontal constante F, de módulo 12 newtons, essa F aplicada aqui, é aplicada a um cilindro maciço, homogêneo, através de uma linha de pescar enrolada no cilindro. A massa do cilindro é 10 kg e o raio é 0,10 metros e o cilindro rola suavemente em uma superfície horizontal. Não há deslizamento, ele está rolando, tá? Qual o módulo da aceleração do centro de massa do cilindro? Bom, a gente sabe que a segunda lei de Newton para a rotação é torque igual ao momento de inércia vezes alfa. Se nós considerarmos o eixo de rotação como sendo aqui no centro, o momento de inércia vai ser em relação ao centro de massa, tá? E aí nós vamos analisar as forças que estão envolvidas nesse rolamento, exceto o peso, que o peso está atuando no centro de massa. E a normal, exceto a normal também, que ela está na direção do raio. Então, o produto vetorial aqui seria 0 para a normal e seria 0 para o peso, porque o R é 0. Então, considerando o nosso eixo de rotação passando pelo centro de massa, eu tenho R1 vetorial F1 mais R2 vetorial F2 igual a I alfa. São as duas forças que vão resultar no torque. Pegando aqui, ó, chamando o F1 de força de atrito, que está nesse sentido, para que haja esse rolamento, nós vamos ter módulo do primeiro vetor, distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força de atrito, que é R. Módulo do segundo vetor, que é a força de atrito. Seno de 90 graus, que é o ângulo entre R e F. A força de atrito, se você fizer a regra da mão direita, vai fazer com que ele rode em um sentido, aí o seu polegar vai estar apontando, saindo da página. Então, se nós adotarmos x, y, z saindo, vai ser um torque positivo. O segundo torque pela força aplicada, eu vou ter módulo do primeiro vetor, que é R, distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, que é R. Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, que é a força aplicada, seno de 90 graus, que o ângulo aqui também é 90 graus, seno de 90 igual a 1. Só que agora, fazendo a regra da mão direita, eu tenho R vetorial F, então eu vou ter um torque no sentido horário, logo vai ser negativo. O seu dedo vai estar apontando para dentro da página, indicando que é no sentido menos K, se nós adotarmos XY, XYZ saindo da página, tá? Então, é igual ao momento de inércia vezes o modo da aceleração, só que o vetor aceleração é para onde está rodando efetivamente esse objeto. Então, nós vamos ter aqui também uma aceleração apontando para dentro da página, então é negativa. Agrupando tudo aqui, vou colocar em evidência o R, eu vou ter MA menos a força aplicada. Mas isso aqui não é a força de atrito? Pois é, mas vamos ver aqui na somatória das forças em relação ao eixo X.
Somatória das forças em relação ao eixo x é igual a massa vezes a aceleração em x. Olha o meu eixo x aqui, ó. Então, eu tenho força aplicada, apontando no sentido positivo do eixo x, mais a força de atrito, também apontando no sentido positivo do eixo x, igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que também está no sentido do eixo x. Então, a força de atrito vai ser a massa do cilindro vezes a aceleração do centro de massa menos a força aplicada. Então, por isso que foi substituída essa expressão aqui no lugar da força de atrito, menos R vezes a força aplicada igual a menos o momento de inércia em relação ao centro de massa. É um cilindro maciço, né? Tá falando aqui no problema que é um cilindro maciço e homogêneo. E aonde ele está girando, né? Em relação a esse eixo de rotação, o momento de inércia do cilindro maciço é mr² sobre 2. Substituímos aqui o momento de inércia vezes alfa, só que a aceleração angular é igual à aceleração tangencial aqui desses pontos, né, externos, é igual à aceleração tangencial, que é igual à aceleração do centro de massa dividido por R. Então, alfa é igual a A sobre R. Desenvolvendo essa equação, a gente vai encontrar que 3 sobre 2 R, aceleração vezes m é igual a 2R vezes a força aplicada. Substituindo os valores dados, nós temos que a aceleração vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Qual é o módulo da aceleração angular do cilindro em relação ao centro de massa? Em relação ao centro de massa, nós temos que a aceleração angular é A sobre R, A é igual a 1,6 dividido por R, que é 0,1. A aceleração angular é 16 radianes por segundo ao quadrado. E aqui na letra C, em termos dos vetores unitários, qual é a força de atrito que age sobre o cilindro? Basta a gente voltar aqui, olha, nessa expressão, porque a gente já tem que a massa vezes a aceleração menos a força aplicada é igual à força de atrito. Então, substituindo aqui, eu encontro que a massa do cilindro é 10, o A 1,6, a força aplicada é 12, força de atrito 4 newtons. E para onde que ela aponta? Nós já desenhamos para onde ela está apontando desde aqui do início, tá certo? Ela está no mesmo sentido do movimento. Então, ela vai estar apontando de acordo com o nosso referencial, mais I. Então, força de atrito, vetor força de atrito é igual a 4I newtons. Por hoje é só, espero que tenham gostado e eu espero que tenha ajudado vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Um grande beijo!